esse negócio de dar voz para as pessoas foi um erro. Pietra Príncipe, minha querida, eu vou já começar assim, com uma pergunta bem básica. Como é que você lida com o tanto que esperam de você e com as coisas que esperam de você que você não está disposta a entregar? Acho que eu não estou disposta a entregar, como, por exemplo, ficar quieta. Eu acho que talvez seja isso que esperam de mim. Algumas vezes já fiquei, por alguns anos, brinquei de cinema mudo, fiquei mais caladinha, obtive o que desejava, esperei, voltei, comecei a me comunicar de outras formas. Acho que quando a gente é mulher, a gente tem que fazer uns malabarismos para poder se manter, inclusive trabalhando. Ou, às vezes nem é ficar quieta, às vezes é só falar de coisas que as pessoas acham que você pode falar. Sim, e talvez se deixar mais rasa no que gostaria de falar mais profundamente, mudar a abordagem. Eu acho que é usar subterfúgio. E aí, quando você às vezes relaxa e vai. Quando eu quero falar o que eu quero, acho que vai demorar muito para eu poder falar ainda exatamente o que eu quero falar. Aí eu acho que dá para jogar na poesia. Acho que os sons tem que jogar na poesia. Eu acho que sim, por enquanto. Engraçado, né? Porque para quem pode estar meio perdido do porquê que a gente escolheu falar disso hoje, na verdade, isso escolheu falar por nós, né? Porque a gente, toda semana, para quem não sabe, vou contar aqui, Pietra, me ajuda. Conta. Toda semana, eu, você e Isa, nossa queridíssima, que faz o programa conosco, só não está diante das câmeras, debatemos brevemente o que está movendo vocês, do que vocês querem falar, porque o Dole Duas nasceu como um programa livre. Livre. Não a premissa primeira. Não é exatamente o Serginho Groisman, mas né, programa livre. Nem o Serginho Malandro, né, que vai abrir a porta dos desesperados. Isso, mas é para falar assim, ó, vamos ter um espaço de 2 mulheres, 3 com a Isa, trazendo os assuntos quaisquer que as movam naquela semana. Quaisquer, sejam mais profundos, sejam menos. E a gente fala isso desde o começo, e a gente propôs isso desde o começo. E aí, de vez em quando, a gente vai para um lado mais pop, de vez em quando vai para um lado mais sério. O fato é que, particularmente a semana passada, a gente escolheu falar de rivalidade feminina e, a certa altura, falamos dos behinds das moças. Exato. E teve muito espectador, gente que ou que já nos conhece, ou que caiu ali na tele, né, no corte, achando muito ruim, nos criticando, falando que, nossa, o meio falando disso, nossa, você falando disso, nossa, mas que baixaria falar disso e não sei o quê. E eu queria saber como isso bateu em você, porque aí eu também quero falar de como isso bateu em mim. Olha, me bateu estranho. Primeiro porque eu penso que se basear só num corte, eu acho que é pouco. Eu acho que é divertido pensar que a premissa do episódio era rivalidade feminina e de repente há uns comentários até de mulheres sobre, meio como se fosse assim, nossa, mas que assunto baixo, estamos falando de bunda, que foi apenas um corte. Estávamos falando de rivalidade feminina, falamos da nossa infância, das nossas irmãs, da nossa família, nada disso foi visto. Então deu uma sensação meio de frustração mesmo, e aí talvez, tristemente, provamos o ponto que ainda há, sim, rivalidade feminina, e eu acho que ela não vem exatamente só das mulheres, eu acho que o endosso, quando vem dos homens, eu acho que ele também não gostaria de ver 2 mulheres falando, eu acho que fica de saco cheio, e se o assunto foi esse, assim, em algum momento há uma crítica de ser um assunto baixo. Aí eu falo, meu Deus do céu, eu falava de sexo com 28 anos na televisão. Aí eu penso, estou com 43, passou um tempão. E aí eu acho que agora está mais difícil do que antes. Então, houve um retrocesso, estamos mais conservadores? Eu acho esse ponto tão legal, eu queria explorar isso. Eu acho que as pessoas estão profundamente caretas. Muito, não tão muito.
Mas assim, eu não tô falando caretice de fazer loucura. Não é disso. Caretas de lidar com os instintos e as naturezas humanas Humanos. básicas. E aí, assim, isso me pegou muito fundo nesses comentários, porque, primeiro, assim, tudo bem, eu me apresento publicamente, principalmente na pele jornalista de política. Mas você é um ser humano. Eu sou uma mulher de 46 anos de idade que vai usar as próprias redes e a plataforma que os meus chefes me convidaram a falar, para falar o que eu quiser, do que eu quiser. Eles me deram essa liberdade e se eles não a tivessem me dado, eu teria conquistado ela em algum outro canto se eu quisesse, certo? Tem dia que eu vou falar da pesquisa, do Trump, do cientista político XYZ. Tem dia que eu vou falar da bunda da Paola Oliveira. Tem dia que eu vou falar dos meus sentimentos de culpa materna. Tem dias que eu vou falar de, poxa, sei lá, de qual maromba eu tô curtindo. E Sim. Sim. E por que há demérito em cada assunto, entende? Por exemplo, às vezes eu giro a internet e a gente está falando de todos os personagens, pode falar de qualquer personagem masculino. A gente vê, sei lá, o Skylab falando, que é uma pessoa cultíssima, adoro. Mas o Skylab falando, olha só quantos exemplos. Aí outro dia eu estava vendo um vídeo do Ziraldo, falecido Ziraldo, falando com o falecido Abujan, falando sobre a revista Bundas, porque o Ziraldo, para quem não sabe, né, ele era um dos donos do Pasquim, que para quem é muito jovem e chegou hoje, era um jornal de crítica nos tempos, meu amor, tá? De chumbo, entende? Minha mãe, inclusive, saiu um Pasquim de biquíni. Você vê que uma coisa, a dicotomia, ela é enorme, e que falava muito do lugar exatamente de onde eu vim, assim, é muito ipanemístico, é muito... E aí o Ziraldo falava que quando ele lançou a revista Bundas, ele achou que ia ser um sucesso, porque a premissa era, quem sai na Bundas não sai na Caras. O que ele queria dizer é que eram pessoas interessantes, e eu concordo. Os dois polos. E ele teve um prejuízo enorme, falando, porque o nome Bundas incomodou muito, e ele diz nessa entrevista para o Abujamra, mas eu achei que ia dar certo, porque tem um programa na TV chamado Caceta, que era o Caceta e Planeta. Então, assim, não somos nós que estamos dizendo, e nem hoje. Isso já está sendo dito desde antes. Mas aí é que tá, mas o que está me incomodando na caretice atual, porque sim, a caretice é parte de um pedaço importante do Brasil desde sempre, do mundo, né? Mas do Brasil. Agora, pessoas que se dizem liberais e progressistas. Liberais e progressistas, sim. Estão cada dia mais caretas, porque tem um monte de coisas sobre as quais a gente... Ai, mas para que falar de tal coisa? E por que isso te incomoda? Eu acho isso que deixa a pessoa, vai deixando a gente tão raso. Ai, o assunto vira tabu. Qual é a diferença, então, sua para o crente da periferia? Desculpa, estou sendo honesta. Não sei. Qual é a diferença? Porque parece que não é Jesus. É o que está acontecendo? Qual esse assunto não pode entrar por quê? Eu acho que tem um filtro de superioridade moral, né? Então, esse assunto é menor. Este é um assunto menor. Vocês quando fala de baixaria, tá querendo olhar de moda, não seria menor? Não seria fútil? Não, então, e veja, desde quando falar de corpo humano, de futilidades é menor? Futilidade é parte da nossa natureza humana. Ninguém... Bom, deve existir alguém que vive só de coisas seríssimas. E essa pessoa eu quero muito... Deve ser um saco, para começar. Exatamente. Pelo amor de Deus, não me apresente. Eu sempre digo que uma das qualidades humanas que eu mais amo em qualquer cidadão, e que inclusive me faz respeitar pessoas que eu não respeitava antes, mas se eu percebo esse atributo eu mudo, é a capacidade de rir de si mesmo, de não se levar a sério. Totalmente.
As pessoas estão se levando a sério demais. Demais. Aí esse assunto não pode. Então, por exemplo, e caixas, e o assunto é para ser o quê? Doulas, é para ser o assunto de mulher, sabe? Tem que ser assim, sei lá, a mulher já não pode parir de como é que é? De cesariana. Porque falhou. Já vão jogando novas falhas para a mulher. Aí o homem, até agora estão ainda na pira de falar de pau grande, pau pequeno. É tudo muito careta. Não pode rir de ninguém, e não pode rir de nada, e não pode rir de si mesmo. E aí, quando não pode rir de si mesmo, aí é complicado, né? Muito, muito. E se levar a sério demais, eu acho um erro, porque primeiro que a pessoa fica chata, como a gente acabou de falar, mas segundo que isso é um peso para carregar a vida sem futilidade, sem. Porque você não ri, né? Você não ri das bobagens, você não ri, sei lá. Aliás, grandes pensadores atribuem a noção de você ter os seus momentos de leveza, de superficialidade, de descompromisso com as coisas mais filosóficas da vida, como para criar espaço mental para o resto. Sim, o ridículo, né? O que nos leva a algum lugar. Eu lembro da Clarice Lispector trocando as cartinhas com o Fernando Sabino. Aí imagina, né? O tempo da carta não era o mesmo tempo que a gente tem aqui, né? Rápido, não, vou escrever essa merda aqui não, horrível. E aí ela escrevia e depois ela ficava constrangida. Aí ela escrevia uma carta por cima praticamente dizendo, estou desdizendo tudo que eu disse na última carta, fiquei morrendo de vergonha. Então a gente já não tem mais. Porque, cara. E fica, a gente fala bobagem, de repente nem foi tanta bobagem, a gente às vezes se sente culpada, falou uma coisa que até foi legal, e a gente fica, ai meu Deus, eu não concordo mais comigo mesma. Você fala, mas isso, segue o baile. Direto. Segue o baile. E por isso que eu sempre amei 1000 vezes mais escrever, preferi sempre escrever a falar publicamente, porque quando você escreve, o tempo... Esse filtro do cérebro para a mão, ele é um pouquinho mais longo, né? O circuito do boca. Então dá tempo de pensar um pouquinho melhor. Eu sempre muito rápido. Eu sempre usei muito o Twitter para isso. E eu sinto que ele é um arquivo assim, das coisas que esse ano tá um ano assim, de eu lançar uns livrinhos, porque também preciso parar de palhaçada. Que o meu sabotador também preciso. Chega, né? Tá na hora. Já tenho tempo, porque tá na hora que é o planinho para esse ano, não sei qual vai ser o tema, mas alguma coisinha eu devo lançar, porque só ficar escrevendo em Twitter, e sem o filtro, e aí eu tenho umas técnicas, tipo assim, não posso, eu tenho que escrever com a verdade, aí eu acho que esse ano o plano é me editar, e me editar talvez seja não me suprimir, mas talvez me organizar um pouco mais naquilo. Mas isso é uma liberdade bem legal, porque você vai escrever ficção, ou... Provavelmente. Ou ficção, ou coisas que eu vejo. Ou coisas que eu vejo, porque às vezes não é necessário. Talvez narrar momentos crônicas, muito possivelmente. A poesia que talvez possa me salvar. Já pensei em usar outro nome. Nunca pensou em usar outro nome? Não, porque eu sou incapaz de escrever ficção. E se não fosse ficção, se você fosse escrever, sei lá, uma matéria, tá? Aí é muito espinhosa, mas aí você pode usar seu nome, porque você está sendo jornalista, é isso? Não, até existe a adoção de pseudônimo no jornalismo. Existe, né? Existe, mas eu nunca precisei, eu já pedi para tirar o meu nome de matéria que eu não estou gostando, concordando, e precisava só manter o emprego, mas aí não botaram nenhum outro no lugar, eu falei, não, só não me assista. Essa aí pode me deixar de fora. Isso já aconteceu. Mas eu nunca precisei escrever com pseudônimo, porque as matérias que eu fiz, eu sempre pude assumir que eu fiz, né? A não ser essas que eu não quis. E aí, a noção de escrever... E fora que, assim, eu acho que aqui você tocou num ponto bem legal, que liga com o começo da conversa, porque... Tem a vaidade também. Eu reclamei, né? Eu propus da gente reclamar da vida, de se expor, do escrutínio exagerado. Escrutínio, hoje eu pensei nessa palavra. Desse do escrutínio. Poxa,
Flávia, eu esperava mais de você do que Não, você. e quando marca, eu acho meio assim, calma. Primeiro que eu não devo nada para você que espera tanto assim de mim. Desculpa te decepcionar, mas Mas eu sou lamento. uma pessoa, eu não sou. Eu acho que não há uma noção de. As pessoas querem que o outro reflita elas próprias. Mas eu não posso ser você. E se eu for você, eu não vou. Aí eu vou ter todas as minhas, vai ser um template, um robô, um Mas, clone. por outro lado, Pietra, a gente também se retroalimenta do reconhecimento de quando as pessoas gostam do que a gente faz e fala. Sim, tá, Da tudo bem. habilidade de se Tá. expor. Mas eu sempre fico surpresa quando alguém fala alguma coisa boa. Eu sempre fico surpresa, mas eu mantenho pessoas há muitos anos. Por exemplo, muito antes de eu ter, tipo, sair, tirar a roupa e fazer os, sei lá, pessoas são fãs da minha escrita há 200 anos, as pessoas mais fiéis. E eu falo, que interessante, né? E eu não faço isso. E aí eu penso, pô, tá na hora de abrir para outras coisas. Aí, por exemplo, você que é uma jornalista que todo mundo conhece a tua escrita, entende? Aí você tá aqui num exercício, e você é atriz, mas você tá aqui pessoa, sabe? Eu acho isso tão rico, eu acho isso tão corajoso, e aí eu penso, é aí que entra a arte. Pode ser para 5 pessoas, entende? E aí eu acho que, sei lá, eu adoro esse programa, essa é a verdade. Mesmo se assim, agora acabou, tá bom, pega suas coisinhas e vai-se embora. Primeiro que eu vou estar aqui na minha casa, só vou virar a câmera e vou sair andando. Estou na minha. Mas exato, mas eu sairei mais rica, de alguma maneira. E eu também, infinitamente. Agora, eu acho que isso é um paradoxo, porque uma coisa que talvez seja tão difícil para a gente lidar, de escolher se expor. Tá. E aí, no momento em que vem a crítica, sendo ela justa ou não, né? A gente sentindo que, pô, essa aqui Não, realmente. pertinente ou não, é outro universo. A gente, putz, se coça, né? Se incomoda. Mas aqui é muito porque aqui, eu acho que aqui justamente eu não tenho nenhuma camada protetora profissional. Porque embora eu esteja você. no canal Meio, exatamente. Aí pega no você. Poxa, você não gosta de mim? Poxa. E se a pessoa vem falar assim, não, mas essa matéria que você escreveu, hein, que horror. Aí eu tenho argumentos técnicos para falar, não, mas veja, eu apurei tal coisa, eu fiz assim e tal. E aí eu tenho como defender o produto, né? No nosso papo eu não tenho como defender nada, amor. E nem quer, você quer. Defender. Não, então, eu não sei, eu fiquei nesse. A minha primeira reação foi: poxa, será que eu devia me justificar de ter feito um corte assim mais. Mais pop, mais do assunto do momento? Porque, bem, estamos falando de internet, né? Então a gente não pode se fazer tão de louca. O bait é uma coisa que funciona. Então, também todo mundo sabe disso hoje em dia, quem assiste sabe, que vão ter palavras-chave. Vamos também agora, todo mundo aqui, que todo mundo já chegou no Andy Warhol 15 minutos de fama, então todo mundo sabe que tem o bait, todo mundo faz o carrossel da sua foto de civil e coloca a foto mais bonita primeiro, a foto mais importante primeiro, ou diz arrasta até a última, não precisa ser criador, entende? Todo mundo sabe como é que funciona o game. Ninguém é bobo, a gente não está aqui anunciando bet, nem coisas muito popularescas, mas, poxa, a gente tem que chamar a atenção. Aí, corta, pra gente falando da vida, pensatas, coisas interessantíssimas. Aí tá, vou fazer uma provocação abojanamente. Coloca eu e você. A gente pega um vídeo que viraliza de um homem, desses grandes pensadores de hoje em dia que estão sentados, os 4 num canal de TV a cabo. Aí a gente faz um de 2, que apareceu muito. E a gente reencena. E usa isso, faz assim um teste. Meu amor, você vai ver que para 2 mulheres e 2 homens é totalmente diferente como aquilo é recebido. Gente, eu não estou aqui para ficar reclamando, dizendo que eu não troco por nada ser mulher, eu amo. Eu quero sempre. Se eu pudesse, tivesse 1000 vidas em todas, eu seria mulher. Apesar do mundo ser escroto para a gente, não ser feito, não é desenhado para a gente, tá? Mas eu tenho um prazer em ser mulher que as pessoas não têm nem ideia. Primeiro que, sei lá, tudo. Eu também, Pietra, nós temos isso muito em comum. Muito, né? Tipo, você não trocava por nada. Eu não queria nem saber se eu troco mudo dinheiro do Elon Musk. Não quero ser mulher.
Não. Em qualquer. E ó, com histórico de abuso, com histórico de assédio. Tudo, abuso, estupro, absurdo, Tudo que você quiser. Vai não pôr na toco. revista. Escrutínio público, absurdo, trending topic no Twitter me odiando. Eu não trocava, porque eu sei o prazer que é, no fim do dia, ser quem eu sou e ousar ser quem eu sou. Podem odiar. Aí, nessa hora, eu fico repleta, e aí eu também tô nem aí porque disseram, de nada. Mas o que eu não gosto é quando vira bagunça, quando é injusto e mal, e quando. Eu acho que eu tô agora, nesse lugar, eu tô lidando com um preconceito maduro. Eu acho que está me machucando um novo preconceito. É um preconceito da mulher madura e do homem maduro, de outra idade. Porque eu já aprendi a lidar com jovens do Reddit, com jovens do Twitter. E aquilo não me abala, não tem como me abalar. Mas eu acho que talvez, com uma mulher que talvez estivesse em... Mulheres que poderiam estar na nossa roda de conversa. Aí talvez eu pense, nossa, então o ódio estaria mais perto assim de mim? Ou será que se estivéssemos perto, não estivéssemos aqui com essa, né, com a longura da tela, seria mais um deixa disso, não seria assim? Pois é, eu tenho muita dúvida sobre Você acha isso. que é ser hostilizada numa festa nova? Ser hostilizada num meio novo? Não, pode ser. Eu acho que tem um pouco isso, assim, né? De ser pessoas que você realmente se importa se vão gostar ou não de você, ou pelo menos uma coisa é hater desconhecido. Isso, dizendo qualquer De coisa. óculos escuro que tira foto no carro, assim. Isso, eu já sei esse. Eu sou capaz de. Eu tenho um hater. Mas você tem um específico? Tenho um específico. E foi o único que eu já me dignei a responder, inclusive. É só um hater, né? É esse. Não. Esse é hater puro. Esse daí me chama essa blogueira. Essa blogueira tá louca, essa blogueira bebeu. É perfeito você, blogueira. Aí, esse daí uma vez. Porque é tão. Posso saber essa história? Conta. Pode? É recente. Isso daí Eu quero muito saber. Eu já queria ter pegado cerveja hoje. Inclusive, acusaram a gente de beber antes tivesse. Pois é. Os primeiros programas eu bebi uísque, os últimos eu tô de dieta. Mas, enfim, o moço, não vou citar o nome dele, o moço, porque eu só comecei a aparecer na frente, diante das câmeras para dar opinião de jornalismo muito recentemente, de 2 anos para cá. 3 anos. 2. O resto eu sempre só reportagem, eu nunca, né, e edição, né, edição e reportagem, mas nunca dei opinião, nunca fiz análise publicamente. Aí, então, né, fui aos poucos aprendendo ali a lidar. Então, esse moço, ele é hater, só tem experiência, desde o começo, ele já... Ele é fiel. Ele é um hater muito fiel, e ele entra sempre para me falar: essa blogueira tá louca, essa blogueira bebeu, essa blogueira isso, essa blogueira aquilo. E aí ficou tão assim, tipo, assintoso, que eu fui no perfil dele para ver. E aí aquela coisa, o óculos escuro, a foto no carro e 2 crianças no colo, certo? E o homem de bem, cristão. Aí um desses recados eu falei, nossa, você me escreve cada coisa e eu fico pensando, como é que você vai explicar as coisas que você me escreve no privado? As coisas que você escreve para mim tão agressivas para as tuas crianças quando elas crescerem, se um dia elas virem. Respondeu, mas ele também nunca respondeu. Não respondeu e continuou me xingando igualzinho. Eu nem sei nem se é bot, de repente é bot. Eu gastei. Acho que não. É bem específico, né? E ele muda o xingamento a cada semana. Entendi. Vai reciclar. Mas enfim, então, esse cara, eu não quero conquistar, não quero que ele tenha. Eu não quero o respeito dele, porque ele não tem nada a ver comigo. Mas é que é o mínimo que você deveria querer, né? Olha só onde a gente já está, né? Porque a coisa mínima humana, ela deveria ser o respeito. Então a gente passa de um lugar justamente que na infância a gente aprende. E aí você saiu do bullying e você ficou nisso. É isso. Mas as pessoas de quem você quer o respeito, quando elas vêm
com uma crítica um pouco mais fora do lugar, assim, tipo, nossa, que decepção você falar tal coisa. Putz, isso me pegou, isso não foi legal. Ao mesmo tempo, é o conflito de quem produz conteúdo para ir para as redes sociais. Eu Sim. quero o elogio, eu busco o elogio, embora não seja a minha premissa. Eu acho que o legal também é a gente buscar saber o que eu gosto quando a pessoa soma, ela ainda diz mais uma coisa sobre ela. Quando a gente está e tudo que eu escuto de legal das pessoas, às vezes elas nem estão elogiando a gente, mas elas dizem, nossa, eu queria estar conversando com vocês porque eu acho isso. E acho outra coisa. E isso, para mim, é a riqueza do lance. Agora, eu também, de vez em quando, tenho uma vontade enorme de voltar a me recolher 100%, sair de rede social, sair dos olhos públicos. Entendo. E fazer as minhas reportagens por escrito. O problema é que ninguém mais quer ler Dona Pietra Príncipe. Então, eu ia falar isso. Ain't no turning back. O que você faz? Não tem volta onde estamos. Então, e eu acho que se escalonou demais. E agora, por exemplo, qualquer pessoa diz, não, é impossível você fazer um conteúdo, você ter uma padaria e você não meter a tua cara. Eu falo, que isso? Mas uma pessoa que, tipo, não é a gente que, entende? A gente tá genezinha da coisa, meio feita para apanhar, quase. E não tá. Mas imagina essa pessoa. E aí qualquer coisinha que ela faça, ela pode ser, tipo, lambida, o mar pode levar ela. Exatamente. Isso me preocupa, sabe? Eu penso assim, pô, mas a gente aguenta. Mas a pessoa ali, ela acha que, pô, ela vai ficar... A própria família pode debochar coisas que, sei lá, pega a pessoa. Todo mundo, então, é público agora. Esse momento onde a gente está tão exposto, né? Tem câmera em todos os lugares, a gente não faz mais nada sem conseguir ter um pouquinho de paz. A gente não pode nem errar. Tipo, sei lá, quero errar. E aí você junta isso, o fato de que tem olhos por todos os lados e você não pode mais errar, com o fato de que as pessoas estão caretas. Então qualquer errinho vira realmente um problema. As pessoas estão caretas. E aí que a gente, para onde que se vai? Você sabe que tem uma onda agora, que é inclusive entre jovens também, mas não só, das pessoas voltarem para os Motorola tijolão sem... V3, sei lá o quê, Nokia. Isso, Dumbphone, não é isso? Dumbphone, exatamente. Que ele não tem internet. Ele é smart, ele é dumb. O que eu acho que, na verdade, ele seja mais smart que o smart. Aí depende do ponto de vista. Eu que filmo muitas coisas, eu ia ficar triste, porque eu gosto daquela coisa assim, filmei e foi agora, por isso que eu estava falando antes da escrita, né? Mas eu não sei se eu quero mesmo que me digam o que acharam das coisas. Tanto que há muito tempo não pode comentário e tal. Então eu estou lidando de novo com um pouco de comentário. Aí eu não posso dizer que não me abala. Me abala um pouco. Especialmente porque, às vezes, a gente está falando alguma coisa e a gente não escuta nada, se é uma coisa mais séria, uma coisa mais cabeçuda, papapá. E aí, no dia que a gente está num recorte, falando de um assunto que pode ser mais popularesco, ou sei lá o quê, mais polêmico, para mim não é. Mas aí engaja. Aí você consegue o que a internet quer hoje, né? O bait. Caíram no bait. Mas a que custo? E a gente nem fez de propósito, né? Não, era a gente faz o corte, fala, esse corte aqui pode ser legal, vai dar view e tal, porque a gente afinal quer ser vista, mas quer ser vista. Vamos fazer a coisa mais apelativa do mundo que não foi nada disso. E é um assunto normal, onde você... Não, e é justamente esse corte que a gente está falando, por exemplo, que é o da bunda, e você tá tão assim, falando de você, e dizendo, fui com olhos de ver a bunda, isso para mim é tão maravilhoso. Eu quero nem saber também, nessa hora já mudei agora. Quero nem saber do que vocês acham, porque minha amiga, ela estava tão divertida, dizendo que ela quer ver uma bobagem, e quer julgar, e quer dar uma nota, e que nada disso é pessoal, olha que bobagem, para. E tipo, todo mundo tinha curso de Miss, as nossas mães viam com curso de Miss. E eu fiz uma matéria eu fiz isso em 2011, acho que é 2011 ou 2010, do concurso de Miss que aquela mineira ganhou, que depois foi namorada do Aécio, não foi? Ela foi namorada do Aécio? Eu não sei, a Aécio namorou umas louras, foi.
Era Natália Guimarães, eu acho que era o Ah, nome da... namorou a ex? Eu não sei se ela namorou a Aécio, gente. Na verdade, eu falei. Não, talvez ela nem tenha namorado. Talvez não. Enfim, o fato é que eu fiz uma matéria no ano que ela foi eleita. É uma eleição, né? Acho que dá para chamar de eleição. Foi eleita. Bom, o presidente dos Estados Unidos, ele não era um dos que bancava o concurso de Miss? Tinha. E olha só como são muitos pesos e muitas medidas, né? Não, aliás, hoje ele falou uns absurdos lá, mas calma. Enfim. Muita informação. Eu fiz a matéria. Você sabia que aí eu descobri essa palavra que depois eu lembrei que eu conhecia ela em inglês, mas aí eu descobri que ela existia em português. Eu fiz a matéria com a chaperona do concurso de Miss, que é tipo a Bedel das Miss. Então entendi. Que manda e desmanda. Que é tipo nas coelhinhas da Playboy, aquela que cuida das Playmate. Exatamente. Foi uma matéria tão divertida, como eu me diverti naquela É um mundo cão também, assim como o nosso é cão também, porque também é mundo cão. É mundo cão. Não lembra que tinha a fábrica de misses na Venezuela? E ela estava lá trocando de corpo, a pele que habito. Aí o Pedro Almodóvar, ele pode falar de plástica de uma forma muito... E a gente não pode aqui pirar, não pode... Pois é. O Almodóvar pode, eu gosto. Pode, mas eu posso também, Flávia. E aí eu lembrei de uma coisa que você me falou numa entrevista, na segunda entrevista que eu fiz com você, e que aquilo me marcou tão fundo, porque aqui a gente falou de caretice, mas você usou um termo que eu acho muito mais interessante, que é a infantilização. De como nós adultos estamos infantilizados, porque essa caretice, ela embute uma coisa meio pueril, de, ai gente, tal coisa não pode, não é nem pueril, é pudica. Pudica. A troca de palavras, né? Muito emoji colorido naquilo que está sendo dito, muito, ai, jura? Ai, tudo. Eu acho isso caidíssimo. E é antítese do sexy na vida, né? Aí depende, porque tem gente que tem... gosta da infantilização. Mas se nós somos duas mulheres adultas e que queremos falar de qualquer assunto, se tem alguém que pode, somos nós, meu bem. Porque a gente já pagou o preço para viver até aqui. A vida é cara, a gente estuda, claro que a gente está numa problematização chique. Tudo bem, mas que bom que a gente tem tempo para isso. Eu gostaria que todo mundo tivesse tempo para ficar falando também. Eu não estou com muito tempo, não, para falar a verdade. Mas eu fiz esse tempo, amor. Eu fiz esse tempo e eu apanho nesse tempo. Porque hoje eu já levantei, já fiz, já acontecia, entendeu? Eu já pintei a unha de bolinha e fiz muito mais coisas. Não, assim, a gente conquistar o direito, né, de falar o que a gente quiser. E quando vai ser, então? Porque se a gente está na meia-idade, né, caminhando aí para, daqui a pouco ser a mulher velha. Porra, velha sábia, né? A época que a gente vai ficando mais sábia. E, poxa, logo agora que a gente chegou na nossa vez, a gente não vai poder falar? Pois é, a gente pode. E eu acho que a gente assim... vai ser ouvida? Então, ou não, né? Ou a gente vai ter que talvez encontrar outras formas. Eu acho que você tem um caminho mais claro, alternativo, que é o da arte, certo? A expressão e nela eu sempre serei um pouco marginal, tá? E eu sei, e eu gosto. E ele me protege da mediocridade. Então, deixa achar, tudo bem. Mas eu acho que para você realmente isso é mais complicado. A não ser que eu volte a me atirar num lado mais artístico meu, que é o do teatro, no caso, que é o único... É a arte que mais... Não é a única, mas é a arte que me move, né? Eu não tenho talentos manuais, por exemplo. Eu não sei pintar, eu não sei desenhar, eu não sei fotografar, nada disso. Eu sei escrever. Eu não sei atuar, A gente tem sempre uma coisa. O seu caminho artístico ali. Mas, assim,
Ou se não, de repente reexaminar o próprio desejo de estar o tempo inteiro sendo vista e ouvida e falando. Eu não penso que é o tempo inteiro. Eu penso que é muito pontual, porque o resto você está fazendo as coisas que você realmente, que é a profissão, né, jornalista, que ela é mais dura, né, ela é mais engessada de um jeito ou de outro. E, assim, claro que pagar esse preço, ele é caro. Mas, assim, olha, eu te digo, é um preço caro, mas, assim, tanto que eu preciso escrever meus livros também, a gente está talvez chegando no lugar onde cada uma precise, sabe, entrar em contato com coisas que estão na gente e que não nos são permitidas. Mas eu sinto que eu cheguei num lugar onde realmente eu preciso fazer outras coisas também. Mas nada disso tira e vai me deixar de fazer as outras coisas que eu amo também. Que é ficar pelada, escolher qual é a luz, e se eu quiser ver se eu vou matizar meu pelo pubiano, eu vou ver. E se alguém ficar constrangido porque eu estou fazendo isso, que bom, é arte. Eu, hein? Dane-se, fique constrangido, a arte constrange. Jogue a culpa em mim, faça seu espelho em mim, problema teu. Quem é português, quem é índio nisso, sei lá. Todo mundo, tá todo mundo se vendo e se retroalimentando. E às vezes a crítica vem de quem se mostra também, tá? Não duvide. Isso pode acontecer. Pode acontecer. Como assim? Às vezes, de zilhões de comentários, são pessoas que se expõem também. E aí eu fico de cara, às vezes. Sei lá, às vezes eu vejo artistas dizendo coisas super caretas. Artistas, por exemplo, teve uma artista, uma cantora incrível, clássica. Tipo, muito conhecida, que já está idosa, mas muito incrível. Disse outro dia algo como que a mulher, que ela nunca viu a Beyoncé se bending over. A Beyoncé, tipo, sei lá, botando a bunda para jogo. O que, senhora? Para começar, que primeiro que esteve muito. E eu não vejo isso ser um problema ou um demérito. E aí a gente volta para aquela discussão da bunda e talvez a gente precise muito falar disso. Talvez não vai ser a gente. Mas isso precisa ser muito falado. Porque esse incômodo, ele quer dizer muita coisa. Ele é muito revelador. Ele é muito revelador, Avisam com outras coisas bem mais sérias. E aí sim, a gente está aí. A Adélia Prado, que está hospitalizada. Volta, Adélia Prado, que eu quero você viva. Eu acho que ela teve ela alta. Ela está migrando, eu vi, já comentei tudo, minha filha, que ela é tudo para mim. Ela é o meu Deus. E antes era a Olga Savari, Olga Savari e a Adélia Prado. Aí a Olga Savari morreu, agora só tem a Adélia Prado. E ela tem um poema que se chama Objeto de Amar, e ele fala do cu, e ela diz, pelo aquilo que tenho, dou graças pelo que agora sei, que ela fala do prazer, do que é como um roubo, e eu acho que talvez no feminino, não sei, né, porque o homem tem próstata também. Mas como que eu quero dizer? É um longo caminho. Assim, quem está na bunda ainda nem chegou no cu da Adélia Prado. Uma senhora católica, ela está falando de cu, ela diz no poema, cu é lindo, Flávia, não sou eu que estou dizendo. Eu sou pró-cu, tá tudo certo. Mas ela é uma senhorinha da ABL, com 200 anos. O problema diz essa frase, não é Pietra Príncipe. O problema só é que essa frase é muito maravilhosa e, ao mesmo tempo, eu não vou poder botar ela logo de destaque, porque, independentemente do povo gostar ou não, o algoritmo tende a cortar. Então, vai dizer, é lindo. Pronto, a Adélia Prado que está dizendo, não sou eu. Está lá nos livros, meu bem. Eu sempre pergunto nos livros. Ela está dizendo, católica do jeito que é, a poesia me pega com sua roda dentada, fala pau para eu me acalmar. Essa vai falar sacanagem todo. Faz de novo que eu te cortei sem querer. Vai. Não, desculpa. É que eu agora fiquei. A Adélia Prado diz em que ela diz assim, a poesia me pega com sua roda dentada. Aí ela tipo, diz que a poesia deixa ela maluca, é bem gráfico. E aí fala pau para eu me acalmar. Ela não se acalma coisa nenhuma, né? Aí no final ela conclui, é de ferro a roda dentada dela. E tá falando da poesia, é um poema super erótico. E fala da poesia. E, cara, é por isso que eu acho que tem que jogar na poesia, porque é onde dá hoje. Então, coloca uma questão, estamos vivendo sob determinada censura?
Não é corta para as velhas dizendo STF, Alexandre de Moraes. Não, mas sob determinada censurinha estamos. Nem censura, entende? Mas censura social, né? É o veto social, assim. veto social. Isso você colocou melhor. Você não pode falar de tal assunto. E se você falar, você é menor, você é baixo. Você é menor. E eu ando tão cansada dessas coisas, sabe? Eu ando de saco muito cheio mesmo também das coisas. E tipo, as pessoas ficam assim, você posa nua. Não, mas não é pornô. Mas chama do que você quiser, que eu não tô nem aí, entendeu? Que eu tô nua ali na minha foto, eu não considero. Mas aí a gente chega num lugar que não se encaixa. Você é uma jornalista, e aí tá. Mas aí você tá aí sendo ser humano. Não pode. Aí já vão te tirar do teu lugar de jornalista. Aí se eu, né, vivo dos meus negócios, outros no Brasil, e vivo do meu trabalho no OnlyFans, trabalho inclusive muito bem sucedido. São 5 anos que eu estou lá agora, tá? Bom, quando eu cheguei a ser 3 meses. 5 anos. Estou sempre no ranking do negócio. É um trabalho maravilhoso. E aí eu não posso ser chamada de sex worker, mas aí também eu não sou prostituta. Mas aí eu sou, outro público eu sou. Aí você não é feminista, porque você concordou com fulano no outro dia, que eu sei. Aí você é uma má feminista. Talvez o desencaixe seja um bom lugar para se estar. Então, talvez, Flávia, não briguem, patrões. Talvez bem-vindo a um leve marginalidade. É isso. Não, e eu tinha esse espírito marginal em mim. É que a gente acho que você tem mesmo. Eu acho que você é fire starter. A gente vai se adaptando, se adequando, se cansando também. Tem vários né? Assim, tipo, melhor as brigas, amadurecendo. É um pacote, não é só. Mas eu sempre fui muito atraída pela ideia de ser contestadora, de polemizar. Então, quando eu era novinha mesmo, estou falando ali de 12, 13, 14 anos. Novinha mesmo. Novinha mesmo. Eu adorava a ideia de ser meio uma ovelha negra para minha família do interior. Então, o que eu fiz? Eu namorei 3 irmãos, um por vez. Não foi os 3 ao mesmo tempo. Os 3 meus primos, inclusive. De terceiro grau, né? Mas eu não namorei. 2 deles eu só dei uns bitocos. Um deles eu namorei. Você deu uns pega. Dei uns peguinhos. O do meio não. O do meio eu realmente fui apaixonada. Eu viajava para lá, a gente tipo. E aí isso já era meio escandaloso, porque é primo, mas todo né? mundo soube. Todo mundo, mas justamente, então, isso eu fiz já mais velha. Namorar eu fui mais velha. Eu já tinha ali uns 22, 23. Mas quando eu era novinha, eu flertava com eles, que eles, mesma idade, mais ou menos, né? Sim. Não era. Não, tá. Assim, a gente brincava de namorar na frente de toda a família. Porque eu achava. Porque eu gostava desse específico. Porque ele era a cara do Juninho Bill. E eu achava o Juninho Bill o máximo. Se eu for presidente, você vai se dar bem. Tinha essa frase. Eu amava o Juninho Bill e esse meu primo era a cara do Juninho Bill. Eu era apaixonada por ele. E aí a camada a mais da minha paixonite por ele, que era real, genuína, é o fato de que a família ficava escandalizada da prima de São Paulo ficar ali seduzindo os primos do interior. Não, eu sei, desde a vez que jantou e começou a conversar, tipo, sem eu ser o centro, né, entrevistar, que você é muito mais, você tem muito mais essa coisa do que eu. Eu fiquei assustada com o que eu causava, que não achava nada do que eu estava falando polêmico. Você tem isso. Mas eu tive, agora eu sou. Não, não teve, não. Isso não. Mas eu também sou careta. Isso não se perde. Você é careta? Eu sou careta. Não. Eu sou careta. Eu não acho que você é careta. Agora, jornalista está mentindo. Denúncia!
Entra a Sônia Abrão para arrumar uma confusão terrível. Quem é que hoje em dia é Léo Dias? O Léo Dias é babado. Léo Dias. Você quer falar das nossas caretices? Quero um pouquinho, porque eu sou careta em algumas coisas. Por exemplo, Tá, vai. O que você é careta, Flávia Tavares? Eu sou careta no sentido de... eu tenho um pouco de preguiça de causar agora, que eu fiquei velha. Não, tá. Então, eu gostava de causar. Agora eu já não causar, tipo, grupos. Um pouco. Lacriane, assim? Como assim? Não Lacriane, mas de causar assim, de tipo... Eu acho que não é que eu sou careta, eu sou preguiçosa. Eu acho que você é preguiçosa e não careta. Minha filha, não é. Eu acho que eu só saio se for para... Eu sou menos careta, muito menos careta, eu acho, da minha vida íntima e do que... E as pessoas acham que eu sou uma coisa e talvez eu seja outra, e acho tão engraçado quando os personagens se encontram, assim, eu acho que tem uma separação, assim, da coisa. Eu deixo as pessoas imaginarem o que elas quiserem, eu deixo elas se espelharem em mim, mas eu não sou careta, não. Mas eu não sou eu não tenho o liberal que as pessoas imaginam que eu seja, por exemplo. Sei lá, eu não gosto de ficar com amigo, não gosto de ficar com amigo. Grupo de amigos, tá? Aí eles vão na festa, todo mundo casal moderno, aí todas vão se beijar. Não gosto, detesto. Odeio essas coisas. Eu não traço careta meu. Mas aí você tá falando muito especificamente de sexo. Não, de beijinho, de bobagem, que a gente estava falando de coisa de primo, de... Tem uma coisa assim, minhas amigas que podem se parecer muito mais caretas, quando eu vejo, por que estão todo mundo se beijando? Eu falo, eu não quero não, meu amigo, Aí eu vou fazer outra coisa. Então, e essas pessoas não imaginam, né, de você, claro que não. Não sou de fácil acesso, não gosto que venha na minha casa qualquer pessoa. Sou chatinha. Eu, por exemplo, tenho um traço meu que é bem careta, mas é porque eu experimentei a não caretice e escolhi encaretar, que é com drogas. Eu não lido mais bem com drogas ilícitas que me deixam doidona, não curto mais. Até o álcool eu reduzi bastante. O álcool ele é perigoso para mim, eu tenho que ser um pouco careta. Não que eu vá beber todo dia, que eu não sou assim, mas eu fico muito louca. E aí, então, aí a gente... Mas aí, por isso que eu falei que tem coisa que não é encaretar necessariamente, é amadurecer. Você aprende a usar melhor. É se conhecer, né? Que você quer se manter viva e sem destruir coisas. Exatamente. Eu acho que... Sabe onde que eu não sou careta? Onde eu não sou careta. Fala. Eu não sou careta porque eu sou capaz de respeitar as escolhas dos outros. E eu acho que é isso que é ficar careta. Isso respeitar as coisas dos outros é que você não é careta. Porque assim, a pessoa, faz o que você quiser, isso não pode me incomodar. Você quer ser crente, quer dizer que Jesus é Efésios, vai lá. Faz o que você quer, mas só não me obriga a ser igual a você, porque aí não vai dar. Entendeu? Exato. Eu não consigo, por exemplo, acho que talvez eu fique tão irritada com alguém entrar e ficar só falando ódio das coisas. Sei lá se eu vou entrar num negócio para dizer deixa a pessoa ser feliz. Isso eu julgo. Essa daí eu não sou tão careta. Eu julgo a pessoa que tem o empenho de entrar e comentar coisa. Não, é isso que eu tô falando. Isso eu julgo. Isso eu também julgo. Porque eu falo, mas por que ela não pode deixar passar e falar mal junto com... Por exemplo, tô eu e meu marido olhando, né, fofocando. Porra, deixa a fofoca ali. Essa pessoa, eu mando pra fofocar, mando. Mas eu não preciso ir lá e esculhambar aquela pessoa, entende? Entendo. Ou questionar determinada coisa, porque se tá ali é porque ela quer se expressar ali, ainda mais se for um veículo X ou Y, amor, aquilo ali tá ali por algum motivo. Você não gosta? O Raul dizia uma coisa, na TV há 200 anos, é só girar um botão, você não é obrigada. É isso, exatamente. Eu tenho uma coisa que eu vou, que é polêmica. Eu vou usar essa polêmica para encerrar o nosso papo.
Vai, polêmica. Não é porque eu acho que esse negócio de dar voz para as pessoas foi um erro. Deu muita voz, deu errado. Vamos voltar um pouquinho, a pessoa tem um pouco menos de voz. Sabe, o que eu vou dizer? Eu acho que essa é só para quem é da nossa cidade. Que quem quiser reclamar vai mandar uma carta pro Moderninho, na rua Saturnino Brito, sei lá qual, tá? E aí vai jogar a carta, esse é o limite da voz. E se a sua carta for escolhida, aí a gente lê a sua crítica. Isso, exatamente. Sorte pro Moderninho pegar a tua carta. Dito isso, se for para elogiar nós, pode. Então. Isso, porque para elogiar pode. Isso, exatamente. Elogia. Elogiar pode. Um beijo, amor. Um beijo não polêmico. Beijos. Em ano eleitoral, o problema não é falta de informação, é o excesso de ruído, gente, a superficialidade e a briga constante pela sua atenção. É fácil se sentir perdido. O nosso trabalho no meio é fazer o oposto. Nossa missão é te dar clareza. É por isso que criamos a Pesquisa Meio Ideia, uma parceria nossa com o Instituto de Pesquisa Ideia, e os resultados de fevereiro já estão disponíveis. A pesquisa acompanha mês a mês o humor do eleitor brasileiro, o que pesa na escolha, o que muda voto, quais movimentos estão se consolidando no cenário político. Quem é assinante Meio Premium recebe a pesquisa em primeira mão em PDF, feita para leitura no celular e para circular, porque informação de qualidade precisa andar. Mas olha, a pesquisa é apenas a porta de entrada do nosso pacote de eleições de 2026. O pacote inclui ainda análises exclusivas que conectam os pontos, reportagens de bastidores direto de Brasília e newsletters especiais que antecipam os movimentos da política. É a sua ferramenta para ter uma visão de 360 graus, formar sua própria opinião com base sólida e qualificar as conversas que realmente importam. Por apenas R$15 por mês, você deixa de ser um espectador da política para se tornar alguém que entende profundamente. Assina o Meio Premium, tenha o controle da sua informação.